Então, ângulo nada mais é, ele é formado para ter o ângulo, tem que ter duas semi-retazinhas. É dois pedacinhos de reta, certo? Então a gente faz assim, a gente faz um pontozinho aqui, ó. Certo? Aí desse ponto sai dois pedacinhos de reta, pode sair em qualquer sentido. Vamos fazer assim, ó. Se eu fizer isso e sair do mesmo ponto, ó. Certo? Aí você observa que nós temos aqui um pedacinho de reta para cima e outro aqui para baixo. Então, nesse ponto aqui onde saiu as duas, certo? É que nós chamamos um nome, nós chamamos assim de ponto. Aí recebe um nomezinho, que é vértice, certo? Vértice é um ponto, da onde saem as duas semi-retazinhas, certo? Aí essas retas, esse vértice sempre, da onde sai, é que nós chamamos de origem. O vértice, né? Ele é basicamente a origem do ângulo. Aí a origem a gente coloca sempre assim, pode ser qualquer letra, mas a mais usada é o O, o zero. Então, a origem O. Então, chamado de vértice, tá? Quando você vê falar assim, vértice, lembra que é um ponto. Um canto da onde sai duas semi-retas, tá? Aí eu vou direcionar. Essa aqui, ó, se eu botar aqui A, e essa outra eu vou precisar de B, certo? Aí eu tenho agora, ó, a origem, que é o vértice, tem um lado que eu chamei de A e o outro lado de B. Então o lado aqui, ó, você perguntar o lado do ângulo. Então o lado, né? Aí nesse caso são dois lados. Eu tenho um lado da origem do ângulo, né? Que é a origem, o vértice, ao lado A. Então tem um lado OA. Aí sempre o ladozinho a gente coloca aqui um traçozinho para dizer, ó, que é a semi-reta de O a A. O outro lado eu tenho o O ao B. Ao B, o lado. Tá? E o vértice nós chamamos de ângulo propriamente dito, ó, que é o ângulo. Né? É o ponto que está aqui, que foi botado no letra O, e a gente bota um tiozinho em cima dele, ó. Um tio do ângulo vem para cá, ó. Então o ângulo O. Então, você, nessa figura você identificou o vértice, que é a origem das semi-retas, né? E as semi-retas recebeu o nome do lado OA e do lado OB. E o ângulo em si, essa aberturazinha aqui, ó, de uma semi-reta a outra, ó. Esse aqui que nós chamamos do ângulo. Certo? Esse aqui é onde está o ângulozinho da figura. Para você localizar, aí o ângulo vem simplesmente no canto onde está a letrinha. No caso, eu coloquei o O, né? Letra O, de origem. Pronto, então está aqui identificado os termos de um ângulo. Certo? Agora nós vamos ver aqui quais são os tipos de ângulos que tem, né? Outra coisa também, né? Ângulo, para você medir esse tamanho aqui, nós usamos um aparelho que nós chamamos de uma régua redonda, que é o transferidor, certo? Quando você vê assim, ó, qual é o aparelho que serve para medir o ângulo? É o transferidor, que no caso a régua redonda. Esse aqui é o transferidor. Aí para você medir o transferidor, você olha aqui os tracinhos, aí você observa que no centro tem uma semi-réguazinha, ó. Para você botar aqui, aí você vê as pontinhas da reta, ó, 0 a 1, e você vê o tamanho do ângulo. Tá ok? Então isso aqui é para você ver, o transferidor é uma régua redonda. E a medida de medir o ângulo é que nós chamamos de grau, certo? Grau é a unidade de medida do ângulo, certo? É a unidade de medida. Por exemplo, se for comprimento é o metro mais usado, né? Quilômetro. Certo? Já o grauzinho, ele é representado assim um número e vem uma bolinha em cima dele. Você vê uma bolinha assim, né? Em cima de um número. Aí é chamado de grau. Certo? Então vamos continuar aqui. Como os tipos de ângulos, classificação dos ângulos. Ó, classificação dos ângulos. Como você classifica?
dos ângulos. Só você olhando você já tem que saber, certo? Classificação dos ângulos. Então, o ângulo que nós temos primeiramente é que nós chamamos, é o ângulo de uma volta, né? Ângulo de uma volta, certo? Uma volta. Ou seja, os ângulos, eles são classificados tipo uma circunferência, certo? Por exemplo, eu faço aqui uma semi-reta, ó. Ponto e boto para um ladinho aqui. Tá? O ângulo de uma volta é você pegar essa circunferência e fazer um círculo aqui nela, ó. Certo? Aí você vai encontrar o ângulo de uma volta. Que esse ângulo de uma volta, ele tem um valor. Certo? Nós dizemos que ele está bem no centro, tá? Para ficar certinho. Aí esse ângulo começa do ângulo nulo, 0 grau. Tá no zero aqui, aí você vai dividir e tá no zero. 0 grau. Aí a volta completa, para chegar nesse ponto que ele saiu, ele chega com 360 graus. Tá certo? Oi? Nós temos, bastante conhecido, ó. Primeiro, o segundo vai ser o ângulo de meia volta. Ó, ângulo de meia volta. Aí para não ficar falando assim, meia volta, aí bota um nome específico para ele, ó. É um ângulo raso. Quando ele fala assim, quanto vale um ângulo raso? Aí um ângulo raso é um ângulo de meia volta. Então o ângulo de meia volta ele é assim, ó. Vem aqui a reta, aí ele é a meia luazinha assim, ó. Certo? Aí o valor dele, ele começa de 0 grau, aí é metade da circunferência, ó. Se a circunferência todinha, uma volta é 360, aí meia volta é 180 graus. Certo? Então você tem um ângulo de meia volta. Então toda vez fala assim, um ângulo de uma volta, 360. De meia, que chamar também, a vez chama assim, um ângulo raso. Aí você lembra, ângulo raso é um ângulo de meia volta que é 180 graus. Certo? Lembrando que a classificação do exame é só saber, volta 360, meia volta 180. E tem um outro também que eles chamam, que é bastante conhecido, e que é o terceiro, é que nós chamamos o ângulo de 1/4. Um ângulo de 1/4. Aí ele bota sempre o nome assim, 1/4. Aí de 1/4 é você pegar a circunferência e dividir por 4. De 360 para 4 vai dar 90 graus. Então o ângulo de 1/4 ou ângulo de 90 graus, certo? Ou ângulo também chamado de ângulo reto, certo? Ângulo reto, 90 graus. Um ângulo raso, ele é 180 graus, certo? Aí como é que é o desenho assim, mais ou menos do ângulo, um ângulo reto? É só assim, ó. Você faz uma circunferênciazinha, aí divide ela em 4 partes, ó. Aí o ângulo de 1/4 é esse ângulo bem aqui, que ele é representado assim, ó. Um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Essa áreazinha todinha aqui, ó, essa abertura, é que nós chamamos de ângulo de 90 graus. Certo? É um desenho de ângulo de 90. Então eu já tenho ângulo de uma volta, que é 360, de meia volta, que é 180, e um ângulo de 1/4, que é um ângulo reto que vale 90 graus. Então nós temos que saber isso aqui. O ângulo, que é um vértice, o lado de um ângulo, como você representa o ângulo, qual é o aparelho que serve para medir ângulos, né? Nós chamamos de transferidor, que é uma régua redonda, né? Nós chamamos, que já mostrei aqui para vocês, né? Essa aqui é a réguazinha. Tem ela completa assim, e tem ela de meia, né? Um pedaço dela, metade dela. Então isso aqui, ela vai 360 graus. E a sua metade é 180, que é um ângulo raso, um ângulo de 180.
certo? Então, visto daqui, a gente vai fazer alguns exemplos utilizando essa parte ampla, como a gente vai ver as questões. O que você tem que saber é que o ângulo, o número vai ser em graus, né? Vem um número e uma bolinha em cima dele, uma bolinha pequena. Aí é grau. A figura vai vir assim, ó. A gente vai colocar a figura aqui, aí você vê. Forma um ponto. A figurazinha, o desenhozinho aqui. Certo? Aí eu fiz a figura, ó. O vértice. Aqui é um Vzinho. Identifica o vértice e os lados. Não precisa copiar não, você não só prestando atenção, né? Fazer o botando aqui que é para vocês, não precisa copiar não, vocês prestam atenção, porque depois vocês vão fazer aqui no caso, né, a atividade, né? Tá? Então eu fiz a figura aqui, ó. Era a figura, eu vou botar aqui uma letra, ó. Vou botar aqui letra A, aí coloca aqui um traço, B, e aqui eu boto um C. Certo? Aí eu vou fazer aqui um segundo exemplo, a gente aproveita logo, quando eu estiver explicando o primeiro, a gente já explica o segundo aqui, que é pra vocês, né? O segundo 2, aí ele bota assim, ó. Quantos e quais são? Quais são os ângulos? Que aparecem na figura. Pronto, a gente vai fazer figura. Sim, aqui tem dois exemplos que é tradicionais, né? Para você identificar o vértice e os lados nessa figura aqui, ó. Certo? Aí é pronto. O vértice, quem é o vértice aqui? Aí você vai olhar, o vértice é o pontozinho que tem, onde saem as duas semi-retas. Que saem os dois lados, né? Então, o vértice aqui é o A. Então você vai botar assim, ó. Vértice, identificando ele, ó. Quem é o vértice nessa figura aqui, ó? Então, o vértice é o A, pronto, ponto A. Então, o ponto A aqui é o vértice, está no canto, ó. Pronto, aí ele quer saber, e os lados? Aí você bota, quais são os lados? Então, nessa figura aqui, eu tenho quantos lados? Tem de A a C e de A a B, então são dois lados, então eu tenho dois. Quais são eles? É o AB e o lado, bota um tracinho em cima dele para identificar o lado. Depois o AC. Pronto, aí você identificou, ó. Vértice é o ponto A. Certo? Se ele perguntasse assim, quem seria o ângulo aqui? Ele perguntou só assim, ó, identifica o vértice e os lados do ângulo. Mas quem é o ângulo aqui nessa figura? Aí o ângulo teria que ser esse aqui, ó. Pronto, aí o ângulo seria, você representar esse ângulo, estaria onde? Estaria no ponto A, que é o vértice, e com um chapéuzinho em cima dele, que significa ângulo, tá? Então isso aqui seria o ângulo. Tem um ângulo, que é essa distância aqui, ó, que é o ângulo, de uma semi-reta a outra. Aqui é o vértice, é o ponto A, o lado AC e o lado AB. Pronto, você identificou. Tá certo? A pergunta seria, a resposta seria assim. O outro, a segunda questão, ele quer saber, ó, quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura. Agora ele quer saber os ângulos, ó, ele não quer saber quem são os lados, não. Ele quer saber quantos ângulos tem essa figura aqui. Certo? Quantos? Aí você vai olhar, ó, quantos ângulos tem.
Nessa primeira aqui, tem quantos ângulos? Essa aqui só tem um, né? Que é só tem um vértice. Já essa figura aqui, ela está disfarçada. Ela tem um pontozinho aqui, que é o vértice, né? O vértice é a origem, o O. Agora, quais são os ângulos? Aí você vai identificar, ó. O primeiro ângulo é esse aqui, ó. Certo? Vou botar um tracinho aqui que é o primeiro. Tanto faz, o primeiro. Né? Pode ser esse ou esse outro. O segundo é esse aqui. Vou botar dois tracinhos. Certo? É diferente, vou botar um traço só com dois tracinhos aqui, ó. Esse aqui é o segundo. E o terceiro é esse grandão, ó. Então essa figura aqui, ela possui 3 ângulos. Certo? 3 ângulos. Não precisa copiar no que vocês vão ter, presta atenção à aula e depois você vai ter essas questões na atividade que eu vou deixar para vocês. Certo? Então vai só prestando atenção para depois tu anotar só uns rabiscozinhos para você copiar, senão você vai perder muito tempo. Tá? Quantos e quais são ângulos que aparecem na figura. A figura essa aqui de azulzinha aqui, essa figura. Tá? Aí eu já fiz um risco aqui, já identifiquei os ângulos. Certo? Aqui o ângulo. Pronto, aí nessa figura aqui, você olhando assim, eu perguntei quantos ângulos. Uma outra coisa, quando for para identificar o ângulo em si, você vê de onde sai o ângulo aqui, ó. Aí como são dois lados, você pode também fazer assim ó, a representação. Ou você bota, o ângulo está sempre no centro aqui, ó. São sempre um lado, então vai ter o ângulo A e os lados C, AC e AB. Aí o ângulo vem um chapeuzinho no meio, ó. Certo? Você pode apresentar aqui o ângulo A, está no centro. E os dois lados, AB e AC. Então o primeiro ângulo aqui que você vai ter, ó, o vértice, ó. O primeiro ângulo é esse, ó. Aí quem vai ser o ângulo? Aí você vai dizer assim, ó, primeiro ângulo, são 3, ó, 3 ângulos. Primeiro vai ser o do centro, que é o O, né, que é onde está o vértice. Aí os lados, ó, C. Não, o primeiro eu vou botar aqui, já foi identificado, né? Vou botar o ângulo AB. Pronto, esse ângulo de A, O, B. Então esse é o primeiro ângulo. O segundo, sem partir do vértice, ó, o ângulo. Então vai ser o ângulo AOC. AOC, que é a origem, é o segundo lado. O segundo ângulo é o segundo lado. Terceiro, vai ser a figura grande, ó. Vai ser o ângulo AOC, que é o segundo, e o outro AOB, e o maior que vai ficar separado, né? Vai ser o ângulo, começando do A, aí do B e C, que é esse aqui no meio, certo? Então você vai ter 3 ângulos. Essa figura pergunta, quantos e quais são? Quantos são 3? Quais são eles? Aí vocês fazem. É o A, O, B, que é o primeiro. O segundo, a ordem não importa, são 3, né? A ordem não precisa, você vai dizer. Então o outro vai ser o A, O, C, que é o ângulo maior. E o terceiro é o B, O, C. Então essa figura tem 3 ângulos. Certo? Pronto, essa questão desse tipo é feita assim. Aí nós vamos fazer outras questões baseadas nesse conteúdo, tá? Então a questão do ângulo são essas. Então essa figura desse tipo, tiver uma tracinha no meio, são 3 ângulos que possuem, certo? Se tiver só as 2 semi-retas, só possui um ângulo, tá? Então vamos fazer aqui mais outros exemplos. Letra B. C. 4 perguntinhas. Vale quanto? Aí você fica, né? Aí você lembre-se que 1/3, a fração 1/3, é você dividir 1
Ele só quer um, né, para 3. Então, como ele quer um ângulo de meia volta, eu tenho que saber, ó, quando é que vale um ângulo de meia volta, certo? Aí o ângulo de meia volta é 180 graus. Pronto, eu sabendo isso, aí você responde, entendeu? E 1/3 de um ângulo de meia volta é você pegar 180, que é meia volta, e dividir para 3, que aqui é 1/3, certo? Aí 1/3 divide 180 para 3, que dá 60 graus. Aí a resposta seria, você botaria assim, ó, 60 e a bolinha, ó. 60 graus seria a resposta. 1/3 de meia volta. Se por acaso a fração aqui em cima for outro número diferente, por exemplo, fosse assim, 2/5. Aí como tem um 2, é 2/5 de 1. Então nesse caso aqui, você teria que multiplicar por 2 primeiro, porque não é mais 1, ó. É 2, você multiplicaria 2 vezes 180 e depois o resultado você dividiria por 5, certo? É só isso que muda. Mas a pergunta e o cálculo é assim, certo? Então 1/3 você divide por 3. Você vai pegar o quê? Que ângulo é? Você quer saber um ângulo de uma volta. Aí o ângulo de uma volta, você já sabe, né? O ângulo de uma volta é 360 graus. Aí você bota 360 graus. Como ele quer a quarta parte, aí nós vamos dividir por 4. 360 dividir para 4. Né? A divisão já, você já sabe, 36 por 4 dá 9. Aí dá 90 graus. Certo? Aí você respondeu a letra B. Ó, a quarta parte de um ângulo de uma volta é 90 graus. Tá? A letra C, um ângulo nulo. Quando ele fala assim, um ângulo nulo, quando ele fala a palavra nulo, você já sabe, um ângulo nulo ele é 0 graus. Então não tem nada o que fazer, só para você lembrar. Às vezes fala assim, o que é um ângulo nulo? Então um ângulo nulo é 0. Letra D, ó, um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Você dividiu, né? Um ângulo reto, a circunferência em 4 partes, é um quarto. 4 partes de uma circunferência é que é um ângulo reto. Então, um ângulo reto tem valor de 90 graus. E a letra E, ó, ele quer saber, ó, 2/3 de um ângulo reto. Então, o que é 2/3 de um ângulo reto? Aí você vai ter que pegar, agora em cima é 2, então você vai pegar 2 vezes o ângulo reto, que é 90, multiplica por 2 e divide por 3, certo? Porque em cima é 2, ó. Aí você faz, ó, 2 vezes 90 vai dar 180 e dividir para 3, aí vai dar 60 graus. É que a tua resposta é essa. Então, oi. Quando ele fala assim, ó, 2/3 de um ângulo reto. Aí o ângulo reto, ele é 90 ou de 90 graus. Como ele quer 2/3, aí você pega o 90 e multiplica por 2, que é 2/3. Então multiplica 2 vezes 90, que dá 180, e divide por 3, que dá 60 graus também. Entendeu? Porque trabalha com um ângulo, ele dá o tipo de ângulo, ângulo reto. Tá? Aí você ia se basear nessas questões. Então vamos dar continuidade aqui mais. Segunda parte. São as questões que podem aparecer, né, com relação a ângulo. Então, caríssimos alunos, dando continuidade à nossa aula, a gente vai continuar aqui com relação aos ângulos, fazendo aqui o quarto exemplo aqui, ó. Os ângulos, né? Continuidade dos ângulos. Um exemplo assim que é padrão, então a gente vai fazer aqui. É quando ele fala assim, ó, o exemplo 4. Quando for dois ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes. Certo? Aí vai dar as medidas, quando são congruentes, certo? Vou botar esse nome aqui. Tá? Congruentes, certo?
é que eles têm as mesmas medidas, né? São medidas iguais. São em congruentes iguais e sem congruentes. São ângulos congruentes, possuem as mesmas medidas. Certo? Aí vem a questão assim, que assim, dá dois ângulos com as medidas assim, ele pode assim, ó, 6x mais 30 graus, isso aqui é um ângulo. E o outro vem assim, 11x menos 30 graus. Quer saber qual é a medida do x que torna esses ângulos congruentes. Aí congruente é só você resolver fazendo a igualdade aqui. Você colocar assim, ó, 11x menos 30 graus é igual, né, para você resolver, a 6x mais 30. Aí fazendo a resolução da equação, tá vendo? Ó? Você montou a equação com a medida de dois ângulos e resolver, ó. 11x tem que ficar no primeiro mesmo, né? A igualdade vai ficar 11x. Aqui não tem sinal, está no segundo membro, né? Vai para o primeiro. Se é mais, tem menos, 6x. E o 30 já está, ó, mais 30 graus. E o outro é menos, passa a ser mais, ó, mais 30 graus. Aí você faz 11x menos 6. Aí dá 5x, que é igual a 60 graus. Aí o x, se 5x é 60, então o x vai ser 60 graus dividido por 5. Aí o x vai ser igual, né, dividido vai dar 12 graus. Aí você respondeu. X igual a 12 graus. Aí vai outra exemplo, vai ter um número que ele começa do zero, aí vem 1, 2, 3, só no sentido anti-horário, né? Então vem 1, 2, 3, 4, 5, ao 6 aqui embaixo. Então, com relação ao relógio, que vocês vão ver aqui, certo? O relógio é importante que o relógio ele tem 12, ele é dividido essa diferença em 12 partes, certo? Então, as questões vão vir mais assim. Aí vocês, com a questãozinha no relógio, vocês vão pegar a resposta assim, ó, com relação ao relógio. Relógio, né, comum, de pulso. Né, relógio comum. Chamamos mais comumente de pulso. Né? Ele marca, né, no relógio 12 partes, ou seja, 12 horas. O relógio marca. Aí quando a gente fala dessa questão, você pega a circunferência é 360 graus. Aí se ele falar, você divide por 12, né? 360 por 12, aí vai dar cada hora, vai dar 30 minutos, 30 graus. Aí você faz a questão baseada nisso. Por exemplo, aqui assim, continuando aqui o exemplo, né? Assim, os ponteiros, né? Assim, os ponteiros, né? Os ponteiros do relógio marca 6 horas, certo? Marca 6 horas. Aí ele quer saber em grau quanto equivale os anos desses ponteiros, né? Aí se ele marca 6 horas, você dá 6 horas. Uma hora é 30 graus, aí você multiplica 6 vezes 30, que vai dar 180 graus. Então, aí ele mede, é um ângulo raso. Então, vai ser formado um ângulo raso. Aí você respondeu, um ângulo raso. Ou seja, 180 graus. Você disse assim, se os ponteiros marcar 7 horas, os ponteiros do relógio marca 7 horas. Como é que você vai responder? Aí pega 7 vezes 30 graus. Aí nesse caso aqui vai dar 210 graus. Esse ângulo aqui não tem um nome especial, ele é 210 graus. Mas aí, como são dois ponteiros, aí um vai marcar 210 graus e o outro ângulo, são dois ângulos, vai medir. Aí você pega 210 para 360.
Aí um vai marcar 210 graus e o outro vai marcar 150 graus. Né? Por questão de marcar onde tiver essas duas alternativas. No caso de 6 horas, um é 180, é meia volta, o outro também é 180, que é ano de meia volta. Certo? Então aqui está respondido aqui esse caso. Vamos fazer um outro tipo aqui, com relógio só dividir por 12. Certo? Nós vamos fazer agora um caso típico aqui que sempre pode aparecer no desenho, tá? Brisa, certo? Do carro, limpador de para-brisa do carro. Então, por ele está aqui, a gente tem o vidro, né? Aqui é o limpador está sempre esse movimento aqui, ó. Por exemplo, se ele parou bem aqui, a pergunta é assim, ele parou, aqui é o limpadorzinho, ele parou em 50 graus. Aí ele pergunta assim, qual é o ângulo que falta para ele completar o seu percurso de limpar, né? Ele limpou a 50 graus, qual é que vale? Aí você lembra, ó. Quando ele está no para-brisa, o vidro, ele é um ângulo de meia volta que ele faz, né? Então, se é 50 e o ângulo de meia volta é 180, aí você subtrai. Se é 180 já andou 150, então falta 130. Então a resposta seria 130 graus. Certo? São questões